Bom dia! Hoje a gente vai ter um dia inteiro de lives. Vai ser um dia muito especial para o Família em Conexão. Estou esperando a Yara agora, que é a primeira live. Eu já vou até anotar aqui o tema para deixar para vocês. Vamos ver aqui. Eu vou deixar aqui. Gente, eu não sou assim a pessoa mais expert em tecnologia. Então, eu tô aqui tentando. Bom dia, pessoal. O tema de hoje é Mindfulness para aliviar a ansiedade. Um tema muito importante. Só tô aqui deixando registrado. E vamos ver se eu aprendo a fazer esse negócio de fixar. Não consigo. Pois se os universitários puderem me explicar aqui, olha que eu aperto aqui, não me aparece nada. Mas bem, eu quero desejar um lindo dia para todos vocês que estão entrando. A Yara já entrou. O nosso tema de hoje é o Mindfulness. E importante eu falar para vocês. Ó, Yara aí, ó. Bom dia! Bom dia, Gra, tudo bem? Tudo bem? Tá me Tudo escutando bom, e bem? você? Tô te Tudo escutando jóia. ótimo, e você? Tudo ótimo. Eu tentei deixar o tema aqui fixado, mas é óbvio que eu não consegui, porque eu não sou a pessoa mais expert em tecnologia. Eu tenho bastante dificuldade com essas tecnologias, mas tudo bem. Já repeti algumas vezes para eles, ao longo da live eu vou falando. Mas, primeiramente, eu queria muito te agradecer por ter aceito o nosso convite. Você sabe o quanto eu tenho de admiração por você, pelo seu trabalho, o quanto eu sigo seus passos aí nessa jornada de família, porque eu percebo o quanto você tem de amor na entrega de todos os seus trabalhos com as famílias, conosco mesmo profissionais, quando está nos auxiliando. Então, eu estou muito feliz em ter você aqui no canal do Família em Conexão, no Instagram. Dizer para todo o público que o Família em Conexão ele surgiu de três mães, também três mães de Mateus, porque as três têm Mateus. Uma tem É três filhos, mesmo? uma tem três filhos, outra tem dois e eu tenho um. Então, Aham. são as coincidências da vida, mas as três temos Mateus na nossa vida, filhos Mateus, e todas trabalham com famílias, mas com viés diferentes, mas com o mesmo propósito, com a mesma missão. E, e eu trabalho o pilar da gestão da emoção, a Milena Luiza, o pilar da criatividade, e a Luana Speck, o pilar da comunicação assertiva. Né? Então, somos E, três aliás, mães aí. esse pilar junto formou hoje uma equipe em um dia inteiro. É quase um congresso, Grazi. Quando eu não sabia que era tão grande assim, com pessoas tão especiais. Quem puder, acompanhe o dia inteiro, porque vai ser uma live atrás da outra. Até no final do dia você já vai saber. Eu não sei também colocar o pinozinho. Se alguém souber, dá uma dica já de Olha, colocar que as o meninas fixo, até né, fizeram um Grazi? vídeo para mim, mas não rolou. Elas até fizeram um videozinho, mas eu apertei ali e não funcionou. Mas tudo bem, eu ainda aprendo esse negócio. E realmente a nossa proposta foi porque nós
temos aí o Família em Conexão, o nosso seminário, que é o nosso evento anual, que acontece normalmente, ano passado aconteceu no mês de junho, esse ano está programado para o mês de julho, mas a gente está num momento muito incerto, então a gente não sabe como que as coisas vão ficar. Aqui, por exemplo, em Florianópolis, nós estamos aí de quarentena até 31 de maio, e a gente está entrando hoje na quarta semana, então a gente quis pelo menos falar um pouquinho de como a gente também trabalha esse viés do família, e eu acho que aproveitar esse momento online aí que tem mais pessoas disponíveis e fazer uma série de conteúdos que as famílias possam nesse momento se beneficiar. E já deixar um spoiler aí do nosso seminário, porque a Yara é a nossa palestrante principal esse ano do Seminário Família em Conexão, então ela está abrindo o nosso seminário online aí, o nosso dia de família online. Então, para vocês verem o quanto, assim como a gente terá hoje outros convidados que vão participar do seminário presencial esse ano, e a Bianca Soleiro, por exemplo, é a nossa convidada do seminário do ano passado. Ela era palestrante do ano passado, então vai estar hoje conosco novamente. E Eu já fiz eventos com ela, Grazi. é. Nós participamos de um evento de educação, tava Maurício de Souza, muita gente assim especial, sabe, para falar desse tema, né, educação, que é um tema que norteiam todas as famílias, e acho que até um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje das dificuldades, né, que as famílias estão tendo nesse momento, com ansiedade, principalmente pelo tema da educação também, né? Muito, muito. A gente hoje vai ter bastante coisa do tema educação aqui também. Vamos ter hoje tema. A gente vai fazer um apanhado de tudo: é gestão emocional, é a ansiedade, é o momento de lazer, de brincar, de criar, momento de rotina familiar, de cuidados que a gente tem que ter. Então, hoje nós temos psicólogas, temos médica, temos educadores, temos educador parental. Olha, tem um monte de gente legal hoje aqui conosco. Eu quero convidar todos, quem puder, chegue no horário que puder, quem puder acompanhar o dia inteiro será ótimo. E eu acho que a gente vai iniciando. Eu queria pedir Isso. primeiramente, Yara, que você se apresentasse para o nosso público te conhecer um pouco melhor. Embora eu tenha visto aqui, ó, que entrou muita gente conhecida aqui, que muita gente conhece. Mas eu acho importante a gente iniciar você se apresentando um pouquinho. Uhum, claro. Bom, eu então quero iniciar novamente agradecendo esse convite, é um prazer, né? Ainda mais quando tem um propósito assim, a gente consegue levar essa mensagem, é muito importante, porque é um momento realmente de muita indecisão, né? Eu sou psicóloga infanto-juvenil, então atendo 80% crianças, alguns adolescentes, alguns pais também, mas sempre com o viés do olhar para a família, né? Então, é algo que a família, a conexão familiar é algo que permeia aí a minha vida nessas últimas jornadas aí que eu venho caminhando e trilhando. Também trabalho com neuropsicologia, né? Fiz uma pós lá em neuropsicologia e me aproximei de muitas outras pessoas com outras questões. Eu vi aqui que já mandou um oizinho a Maria Júlia, que está assistindo a gente, uma querida. Eu conheci ela, acho que ela muito pela neuropsicologia, ela sempre tira as dúvidas comigo, mas quem aprende com ela sou eu. Né? Ela se tornou psicopedagoga, já está alfabetizando muitas crianças e ela teve todo esse desafio, né? Porque ela tem autismo e conseguiu aí superar. É uma história linda. E, enfim, então eu trabalho com esse público, né? Mais crianças em si, essas famílias, sempre com esse olhar, né? Da conexão familiar. Para isso, a gente utiliza diversas abordagens. Uma que eu amo, né, que nem faz muito parte da psicologia, mas é interessante a gente perceber que os autores são os mesmos. Né? Então, o Marshall, por exemplo, trabalha muitos viés da psicologia, da comunicação não violenta, né? A própria teoria o Bowlby, da teoria do apego, né? O Mindfulness vem de uma equipe ali de presença plena, de compaixão, de gratidão,
Então, Daniel Siegel, que trabalha um pouquinho com mindfulness, mas também trabalha muito com gestão de emoções. Então, a gente vê hoje que a parentalidade consciente, a parentalidade positiva, a disciplina, né, positiva, muitas educadoras parentais, elas acabam trazendo para a sua jornada autores semelhantes, né? Então, por isso que eu acho que tudo agrega, né? Uma semana passada eu falei isso numa live, não existe uma concorrência, existe uma união. Quanto mais a gente tiver em conjunto, mais força a gente tem para realmente fazer esse movimento que está acontecendo, né, Grazi? Vai ter um evento em novembro, que vai ser o primeiro congresso parental. Por quê? Porque é muito simples nós falarmos aqui sobre parentalidade. Mas muitas pessoas não conhecem. Eu não sei, eu acho que se a gente perguntar aqui quem conhece, colocar um dedinho, muita gente talvez conheça por já seguir a gente nas redes sociais, já fazer parte desse meio. Mas, gente, é 5% num meião aí que poderia, né, se beneficiar dessas técnicas, dessas ferramentas que a gente tem. São ferramentas simples, porque a simplicidade faz a mudança. A simplicidade comunica. Não adianta eu falar de uma forma que o outro não entende. Eu não tenho conexão. Então, eu preciso dessa conexão para fazer o fluir, né? E a simplicidade, ela é isso, ela comunica. E a parentalidade, ela pode sim, ela tem ferramentas, ela tem, assim, meios da gente deixar tudo um pouquinho mais fácil. Eu também sou facilitadora de mindfulness infantil, né? Fiz até a minha formação com a doutora Amy Saltzman, que trabalhou já com o Daniel Siegel lá nos Estados Unidos. Ela é pioneira em mindfulness infantil. Então, a gente sempre estuda antes o mindfulness. Mindfulness você tem que fazer em você para poder depois estudar para ensinar o outro. Então, é uma ciência muito bacana porque a gente precisa passar por essa experimentação, né? Essa experiência, ela realmente modifica a gente aí, né, no dia a dia. E hoje eu vim falar um pouquinho dessa técnica aqui para vocês. Como o mindfulness pode auxiliar na questão da ansiedade, né? É importante só, Grazi, antes da gente começar a falar, que existe estado de ansiedade e transtorno de ansiedade, né? Hoje nós vamos falar sobre o estado de ansiedade, que é algo natural. Não é físico, fisiológico. A gente precisa sentir essa ansiedade porque é funcional, né? A ansiedade acaba o quê? Nos alertando de um perigo, né? De algo que pode acontecer. Por exemplo, se eu tô... É um momento assim, um estresse que pode ser benéfico, né? Se eu tô dirigindo naquela estrada bem calma, com uma música calma, muito reta, né? Depois do almoço, eu acabo sentindo um pouco de fadiga. Aí eu vou lá, caio um pouquinho ali no acostamento. Esse momento, o que eu faço? Eu fico em estado de alerta. Então, minha pupila dilata, eu tenho transformações no meu corpo, física. O meu batimento acelera, né? Acaba o sangue, passa mais rápido ali pelas veias, aumenta a minha pressão, a minha atenção. Algumas pessoas ficam arrepiadas porque é o momento ali de estresse, então aquele bicho que vai ser atacado, ele não faz isso para crescer. É o corpo se reagindo, né, à questão do medo. É um estado de ansiedade que me deixou em alerta para eu não correr perigo, né? Por isso que a ansiedade, ela permeia muito o medo. Ela fica perto do medo, da preocupação. E aí a gente tem que, com a criança em terapia, a gente faz o contrário, né? A gente desmistifica a ansiedade para saber, será que não é o medo? Será que não é uma euforia, uma alegria muito grande porque vai dormir na casa do amiguinho e é algo novo? Então, isso é uma estratégia muito bacana para fazer com os nossos filhos, com as crianças que a gente atende, até com nós, né? Até conosco mesmo, adultos. Será que eu estou ansiosa? Eu estou um pouco, né, cansada, me sentindo presa, só em casa. Então, tem toda essa questão que a gente precisa observar. Porque quando a gente conscientiza o que está acontecendo, eu consigo escolher o caminho que eu posso trilhar. Isso é incrível, sabe, Yara? Eu aqui me faço essas perguntas nesses últimos dias várias vezes, né? Porque a gente fica, muda um pouco o nosso estado. E eu, como também já tenho uma prática da meditação, do meu estado de presença, da minha, do meu olhar observatório para tudo aquilo que eu estou passando no dia,
E às vezes eu percebo isso, começa a me dar aquele aperto no peito, e aí você começa a prestar atenção. Eu disse assim, gente, por que que eu tô assim, né? E aí eu faço isso. Esses dias até no domingo de Páscoa, começou à tarde, me dar esse aperto assim, e aí eu rapidamente fui lá, fiz o meu chimarrão com os meus chazinhos, né? A gente saiu para dar uma volta de carro, olhar o pôr do sol. Eu tomei o chimarrão, respirei fundo, olhei aquela vista da natureza. Eu voltei e tinha passado tudo, né? Não tinha Uhum. mais aperto nenhum. Então, o quanto a gente se observar, se conhecer, nos ajuda a sair desses estados também, né? É, Porque se a gente não se percebe no dia a dia, às vezes a gente não está nem prestando atenção fisiologicamente o que está acontecendo conosco. E eu lembro é. que teve uma fase que eu ficava muito ansiosa, e aí eu fui no meu cardiologista fazer aquela bateria de exames de rotina. E aí eu cheguei lá e disse, doutor Nelson, eu não sei se a ansiedade me gera sintomas ou se os sintomas me geram ansiedade. Eu estou com dúvidas, porque eu percebia que não estava num estado normal do meu dia a dia. Então eu cheguei lá para fazer os exames e eu disse, ó, tem alguma coisa, não sei se os sintomas me geram ansiedade ou se a ansiedade estão me gerando sintomas. Então é isso, é E isso importante a gente poder é, reconhecer, né? porque é um ciclo, né? A gente fala sobre esse ciclo. Então a gente, né? Eu fico lá preocupada. Meu Deus, o que vai acontecer? Vou perder minhas férias. O que está acontecendo com os adolescentes? Eu vou perder minhas férias, mas eu estou dentro de casa, eu não consigo ver meus amigos, né? E aí fica esse ciclo. Ah, mas o que é ruim te gera ansiedade, e a ansiedade te gera sensação ruim. Então você fica realmente nesse sintoma e estado, né? Sentimento físico, pensamento, enfim. É aquilo que um pouco a terapia cognitiva comportamental fala. O que eu penso, eu sinto e eu faço. Então eu E penso, meu faço. Deus, eu só estou em casa, meus pais eu não posso vê-lo, tá, todo mundo está morrendo, não sabe o que pode fazer. Aí eu sinto medo, estresse, ansiedade, meu comportamento produz, aumenta a taxa de cortisol, eu como mais, aí ai, agora estou engordando, aí vai ficando o ciclo ali, né? O meu pensamento ruim comigo mesmo. Então a gente precisa o quê? Conscientizar, olhar para dentro para quebrar esse ciclo, né? E isso o mindfulness ele ensina muito. Eu falei, né, semana passada, até escrevi uma frase, muita gente até acabou, foi sem querer, saiu assim, né? E muita gente acabou replicando, que era assim, nós estamos habitando, é um momento de habitação. Então, eu estou habitando a minha casa interna e externa. Porque a gente tem descoberto, eu mesmo descobri livros que eu não lembrava que tinha, né? A gente vê roupas que fala, meu Deus, eu tenho essa roupa, não serve mais em mim, deixa passar para frente. Então, coisas assim, coisas de perfumaria, de banheiro, eu descobri um monte de. Nossa, eu nem lembrava que tinha isso. Meu marido falou: como que apareceu 3 pastas aqui ontem para mim? Eu falei: é porque estava nessa necessaire, na outra eu peguei para acabar tudo. Enfim, a gente acaba tendo um outro olhar, né, para nossa casa e ao mesmo tempo também para nossa casa interna. Né? As relações familiares, elas estão diferentes. As pessoas, eu mesmo fiz aniversário 2 semanas, foi um aniversário virtual, né? Deu para conversar com pessoas que talvez se fosse no presencial não teria essa oportunidade, né? Gente do Sul, gente do Nordeste, Natal, tantas pessoas ali, né? Que entraram, que nós nos conhecemos, tanto tempo que não se falava e trouxe essa oportunidade da gente se reconectar, né? Então, o mindfulness, para a gente poder, né, aqui voltar para o tema, ele é a gente fala muito sobre presença plena. Mas não é somente a presença plena, né? O mindfulness é você ter essa consciência do agora, mas o quê? Com abertura, com aceitação, com compaixão. Então, muitas vezes, as pessoas que fecham os olhos e começam a perceber o seu estado físico, né, emocional, a sua respiração, porque é isso, é você se conscientizar do que está acontecendo. Pode ser que você perceba uma dor nas costas, então, não necessariamente é agradável. Pode ser que venha sensações desagradáveis, mas eu estou conscientizando e naquele momento eu não vou julgar.
eu vou perceber e vou ali para o objetivo, né, daquela meditação. Porque tem vários tipos, né, de meditação onde a gente pode ali trabalhar. Por exemplo, eu trouxe uma caixinha que eu gosto muito, que são 50 técnicas de mindfulness infantil. São fichinhas, né? Para você trabalhar com criança. Então, você trabalha assim. Fichinhas grandes essas, né? Fichinhas grandes, sim. Ela tem o tamanho aqui do baralho do animação. Deixa eu pegar aqui para vocês. Muitas pessoas aqui já conhecem. Eu vi que o Maurício tinha entrado aqui na live também. Então, é quase o dobro aqui dessa fichinha. Uhum. E ele também é um exercício de mindfulness que eu posso ensinar aqui para vocês, bem bacana. Então, você vai lá, né? E você vai o quê? Observar. Aqui eu tô com a criança, a gente traz o lúdico, né? Vamos observar o universo. Então, como que são? Como é o movimento das estrelas? Como elas piscam? Quais seriam os barulhos? E aí a gente, através da história, a gente coloca a criança para perceber o agora e o aqui. Então, esse habitar a casa interna e externa, a gente traz a criança para conscientizar, mas através do quê? Do lúdico, que é onde eu consigo essa conexão, né? Eu consigo falar com a criança. É muito A partir de que interessante. idade, Yara, a gente já consegue esse tipo de interação com a criança? Olha, a gente não tem uma idade mínima, porque tem pessoas que já, os pais já estão tão habituados que até no momento de trocar a criança no trocador, eles fazem exercícios, né? Então fica ali ombro, braço, mão, que é uma conscientização corporal. Uhum. Barriguinha, joelho e pé, e vai massageando um bebê. Então, você, desde essa época, você já pode trazer, né? Mas para fazer os exercícios com criança, eu recomendo fazer assim, 4 anos, depende muito ali da cultura daquela família, né? Tem Uhum. famílias que já convivem com essa experimentação, então na hora de comer, porque a criança é muito pelo exemplo, né? Você come o quê? Em frente de uma tela, uma televisão, e isso é totalmente não ter atenção para o momento presente. Então, um momento de que você já pode hoje praticar com seu filho todos juntos, e aí você o quê? Desfoca dessa ansiedade, essa preocupação, para focar naquele momento. Então, eu olho ali o prato de alimentação, filho, o que? Seu prato parece alguma paisagem? Né? Olha, parece sim, parece que aqui é a terra, o arroz são as nuvens, ou são os carneirinhos ali no campo, o brócolis são as. Pode parecer uma fazenda. Interessante. A gente consegue sentir diferentes aromas? E aí a gente vai trabalhando o quê? Os sentidos. Os 5 sentidos, eles são peças-chaves, a gente chama de âncora dentro do mindfulness. Por quê? Porque eles te auxiliam aos pensamentos não vagarem, a você ficar focado. Né? Então, no momento de eu tô ali comendo, eu tô conversando, se eu olho para o meu alimento, né, e vou lá, cheiro, sinto a temperatura que está saindo da fumacinha de cima do prato, seguro embaixo do prato, na borda do prato, é diferente? É diferente. Aqui eu tenho, né, uma temperatura mais amena, embaixo ela está quentinha. Olha o cheiro, né, o meu olfato, a minha visão, quantas cores tem no prato, o meu paladar, é crocante, né? Até a questão do tato. É macio, é um purezinho de batata, é uma carne um pouquinho mais dura, eu tenho que mastigar mais. Qual é a sensação? E também existem comprovações de que se a gente faz esse exercício de 5 a 10 minutos por dia, faz hoje uma ressonância magnética e daqui 40 dias, né, 45 dias, dependendo da intensidade, faz outro exame, a sua estrutura cerebral modifica, porque você forma conexões, né? E isso é muito importante. Eu gosto de falar para as crianças em consultório, eu tenho um mini cérebrozinho que hoje eu estou em casa, mas senão eu mostrava aqui para vocês. Ele é pequenininho e eu explico na linguagem da criança. Então é como se o cérebro fosse a minha cidade. Eu moro aqui nesse cérebro. Se eu sempre faço a mesma coisa, eu tenho uma única rua. Um dia, quando tiver um evento ali que deu um acidente, alguma coisa assim, que eu não consigo ficar naquela rua, eu vou demorar muito tempo para conseguir sair daquela situação, né? Porque eu só tenho aquela rua, eu só tenho aquela saída, né? Aconteceu que quebrou, caiu uma árvore, eu não tenho outra saída. Se eu experimento muitos estímulos diferentes, né? Então, se eu cheiro a minha comida, se eu vejo, se na hora de pintar eu vejo qual é a diferença do papel com o lápis, com o giz de cera, onde não tem
né, a tinta ali no papel, se eu pego a textura do papel, se eu cheiro, né? Se eu faço atividades auxiliando, utilizando esses 5 sentidos, é como se eu tivesse várias ruas, né, no meu cérebro, várias ruas na minha cidade. Então, deu um congestionamento, opa, eu vou por aqui, vou por aqui. Então, a sua cidade é completa. E é interessante que as crianças perguntam porque elas realmente não entendem por que eu não posso ficar mais no eletrônico, né? Essa é uma queixa que eu recebo muito. Por que eu não posso ficar mais no eletrônico? Porque a sua cidade vai ser pobre se você só Uhum. ficar no eletrônico. Eu preciso que você experimente muitas coisas, né, para conseguir várias ruínas. E isso, na verdade, a gente consegue impactar as famílias quando a gente fala sobre podas neurais. Então, na neuropsicologia, isso é muito estudado. Existe uma poda neural por volta de 2 anos. Por isso que a primeira infância e outra, né, com 7 anos, ela é muito importante, né? Por quê? Porque é aquela poda mesmo da nossa plantação. 2 anos. O que eu não estou utilizando? Ah, uma criança que não está muito estimulada a questão dos sentidos, ela não toca muito, a gente não usa aqueles livrinhos com toque, né? Ela não... Então, deixa eu cortar isso. E aí ela poda mesmo, tira esses neurônios e vai colocar o quê? Aquele que eu mais utilizo, para eu ficar E melhor depois naquela demora função. muito tempo, né, Yara, para a gente conseguir recuperar isso. Não é que não vá recuperar ao longo, mas isso demora muito, porque saiu daquela ordenzinha ali natural. Eu até estudei sobre isso também na Neuro e até fiz um post sobre isso, da importância dos estímulos sensoriais Isso. nessa primeira infância, né? É muito, muito, muito importante. Você sabe que eu vivi uma experiência há poucos meses atrás, eu fui participar fui fazer um retiro, né, sobre a essência do ser, né, e era um retiro de silêncio, e foi incrível, porque a gente teve duas experiências sensoriais. Uma foi eles nos darem, que eu tenho dado isso de dica para os pais, nos deram uma fruta na mão, mas a gente estava de olhos vendados, e nós tínhamos que descobrir qual era esta fruta. Né? Então a gente foi usando, então, e foi indo num passo a passo. Primeiro só toca, depois cheira, depois experimenta, depois mastiga, mas não engole. Então, o quanto isso a gente pode fazer um estímulo desses como uma forma de brincadeira na nossa casa com os nossos filhos. E o outro foi, a gente serviu o nosso prato, só que a gente tinha que depois vendar os olhos e comer com as mãos. Gente, essa parte de comer com as mãos foi para mim foi muito difícil, muito difícil. Mas assim, eu tive muitos insights naquele momento. Primeiro, o quanto a gente come além do que precisa, porque tinha que comer muito devagar para não me rebuscar inteira com a comida. Não, e eu não sabia. Eu primeiro me servi, então eu me servi um monte de salada com um monte daqueles molhos. Então você imagina eu ter que comer aqueles molhos com as mãos, com... Então, olha, eu disse assim, não é possível, eu não podia ter pego só as folhas. E aí, mas o quanto eu percebi que a gente come além do que precisa, a gente come muito rápido. E eu comia e eu disse, meu Deus, esse prato não vai acabar mais, porque eu como e não se acaba, porque eu tinha que ter muita atenção para comer. Então, foi uma experiência incrível na minha vida. Eu disse, aos 40 anos, eu vivi uma experiência dessa que eu nunca tinha passado. Para mim, é transformador. E são coisas simples que a gente pode praticar no nosso dia a dia. Eu disse que até eu voltei do retiro, eu queria no mínimo uma vez na semana fazer esse exercício, mas acabei caindo na rotina e não fiz. Mas você acabou de me lembrar que é um bom exercício para eu retomar, que é a gente ter esse estado de presença aí no momento da alimentação. Acho que ajuda bastante e é algo simples que as famílias podem realizar também em casa com seus É, filhos, né? é importante dizer 3 coisas, né? É algo simples, mas não é fácil, né? Não. Porque eu sempre falo para os pais, tome um banho com atenção, usando os 5 sentidos, né? Sentindo a água, qual a temperatura da cabeça, do ombro, dos pés, qual o cheiro do sabonete, né? Como que
da palma da mão, das costas, da barriga, né? Porque vem tantos pensamentos. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. A gente vive com essa mente acelerada, né? Então, realmente é uma reeducação para você se perceber, né? Um outro princípio do mindfulness é a mente de principiante. E isso é muito bacana, é fazer como se fosse a primeira vez, né? Então, se permita brincar hoje com os seus filhos como se fosse a primeira vez. Observa o brinquedo, observa como ele pega com as duas mãozinhas, ele pega com uma, ele bate ou ele é carinhoso. Qual é o relacionamento que o seu filho tem com o brinquedo, né? Qual o relacionamento que ele tem ali com você? Ele está te incluindo na brincadeira ou não? É um outro olhar que é simples, mas que às vezes a gente tem que falar para poder ter essa percepção, né? Por quê? Porque hoje o que mais está gerando ansiedade é o tédio. As pessoas estão se sentindo entediadas, né? O que que eu vou fazer? Né? E foi interessante que a primeira semana, todo mundo um pouco que falou, não, as férias, né? Aí começaram a assistir as séries, isso, aquilo, enfim. Aí depois, o que eu posso fazer para minha filha? O que eu posso fazer para o meu filho? Começou um monte de gente com e-book disso, atividades. E aí, opa, peraí, eu preciso do movimento, do momento sem atividade também, né? Na terceira semana, que foi a semana passada, começou a gerar um pouquinho um estado depressivo. Não aguento mais, preciso sair, quero ver gente, né? E é preocupante porque eu recebi nessa mesma que é a nossa terceira semana, que já há muito mais tempo lá na Itália, eu recebi de uma pessoa um texto falando o quanto a Itália aumentou o número de suicídio. Né? Porque realmente existe um impacto emocional, um impacto aí depressivo, né? Você tem algo que é podado, né? Você tem que ficar dentro de você, te tiram algo, te tiram te tiram a sua identidade. Eu aqui ainda consegui adaptar os atendimentos infantis online, que é algo que não existia, né? O atendimento infantil sempre foi presencial, então a gente teve, alguns psicólogos se reuniram, nós fizemos ali algo diferente para poder trazer, né, essa outra, porque precisa, porque essas crianças também hoje estão com muita dificuldade no quê? Nessa adaptação da escola dentro de casa, né? Escola é onde eu vejo os meus amigos, onde eu corro, onde eu abrigo, experimentando, e aí eu tenho que me ver sentado numa tela, por quanto tempo? Por mais de 2 horas? Opa, mas a Organização Mundial da Saúde não fala que é até 2 horas de tela? Então, eu tenho até discrepâncias de desenvolvimento infantil, né, que eu preciso de experimentar e não só ficar na tela, mas é um momento atípico, tudo muito novo para as famílias e muito novo para a criança, né? E na idade de 7, 8 anos é onde ela está começando a amadurecer para entender essa questão. É difícil ficar mais de 1 hora ali antes, né? Antes de 7 anos, parada prestando uma atenção. Então, hoje é algo que elas também estão se redescobrindo. O meu filho, nessa aula de 1 hora, ele às vezes até fica em pé na mesa e fica se mexendo, porque não consegue nem ficar sentado ou assistindo a aula, né? E ele tem 6 anos, né? Então, E aí eu digo, aí meu marido diz assim, Matheus, senta. Daí eu digo, deixa ele em pé, deixa ele em pé. Ele precisa desse Exatamente. movimento. Mas tem mães que falam, nossa, eu tô preocupada porque ele não senta, ele pega um lápis, ele, né? E aí eu até vi um vídeo a semana passada, eu utilizei em uma das sessões, que era um baterista que ele tocava, e quando o cantor virava, ele fazia assim, jogava, porque ele tinha atenção, ele tinha domínio, mas acontece que a pessoa que estava vendo achava que não. Então, será que a movimentação do seu filho talvez não esteja até, né, adequando para ele ter o raciocínio? Porque é algo que as pessoas falam assim, para você se acalmar, relaxe e respire. Pode ser que precisa de movimento. O movimento, ele acalma. No entanto, que quando a gente está num estado de estresse muito grande, o que as pessoas fazem involuntariamente? Chutam, bate na mesa, faz assim, sabe, prende o pulso. Eu solto de alguma forma, né, essa energia com o movimento. Então, se a criança está muito agitada, precisando se acalmar, um ótimo exercício. A gente está dando um monte de exercícios aqui. Não seguimos nada de script de pergunta, mas está fluindo, né, Grazi? Pegue na mão dos seus filhos. Por quê? Porque o toque, ele é primitivo.
Assim como o olfato, as crianças nascem, os bebezinhos nascem com o toque e o olfato já maduro, de certa maneira, né? Então, ela chega no peito para mamar através do olfato e ela suga ali, ela encaixa o bico através do toque dela, que vai conseguir mamar. A criança não enxerga até 6 meses, ela vê vultos, né? Ela não consegue ver de onde que vem o som. Então, o gosto, o paladar ainda não tem desenvolvido também, não é uma coisa, ai, não gosto, não, ela está desenvolvendo, né? E aí a gente fala, como no cérebro da criança, que é como se o cérebro fosse uma casinha de 2 andares. Para eu poder construir a parte de cima, eu preciso construir a parte de baixo, né? A parte de baixo é mais ou menos, eu estou ali amadurecendo na minha primeira infância. E eu tenho mais conexão com os estímulos da parte de baixo. O olfato e a linguagem são primitivos, está na parte de baixo. Quando eu tenho uma briga, algo que eu tenho que ter uma conscientização, uma atenção, eu estou na parte de cima, neocórtex frontal. Né? E aí, o que eu preciso? Eu não consigo, numa birra, num descontentamento, né, não segurar os meus estímulos, que são parte de baixo, conectar com parte de cima. Então, a mãe não adianta ela chegar e falar, filho, vamos acalmar, mas pensa, seu amigo. Primeiro eu preciso me conectar, descer na parte de baixo, para junto voltar para a parte de cima, promover essa reflexão. E o toque está na parte de baixo. Então, no momento da birra, eu posso pegar na mão do meu filho, né? E posso falar assim, vamos pular. 10 pulos, filho, 15 pulos. Esse movimento, ele vai... eu acabo soltando a minha energia, mas ao mesmo tempo produzindo, né, acetilcolina, serotonina, que são hormônios que vão contra o cortisol ali, né, e aí eu consigo o quê? Relaxar um pouco mais, o movimento vai me acalmar, eu consigo depois estabelecer para ter uma conscientização e subir o degrauzinho e ir para a parte de cima. Então, ficou muito estressado. Até para você, pede ajuda para o seu filho. Filho, vem cá, me dá a mão, a mamãe está começando a ficar estressada. Vamos pular 30 pulos e pula junto, né? Então, o movimento, nesse momento aí de assistir a aula, não pode ser benéfico. Pode ser que você, né, dá uma massinha para o seu filho, fala assim, filho, quando estiver difícil, segura a massinha e aperta. Respira e vai. Precisou levantar um pouquinho? Levanta e volta. Né? Porque A tem Rose até muito fez um método. comentário aqui, ó. Meu filho tem 10 anos e recentemente descobri que ele tem atenção mexendo em algo. Tem uns que a gente até vê com lápis normalmente, eles ficam mexendo o lápis o tempo todo, né? Enfim, Uhum. é importante a gente perceber qual é a necessidade desse filho, né? E Isso. dessa criança. Porque também tem crianças, Rose, que acabam tendo esse movimento que pode ser o quê? Eu estou segurando a minha ansiedade. Uhum. Por isso que só o movimento em si, ele, né, o comportamento, ele não vai te trazer muita coisa. Eu gosto muito de trabalhar com a parentalidade consciente, que é onde você vê além do comportamento. Então, ele segura para ter atenção só na aula. Quando ele está na frente da televisão, ele precisa disso ou não? É um momento prazeroso e ali é um momento de tensão? Será que tem um medo ali por trás que ele pode, né, tá segurando para, meu Deus, eu posso não estar entendendo? Será que eu faço pergunta? Eu tô com vergonha, né? Porque é tudo diferente para a criança. E aí chega o nosso olhar, né, como responsáveis, filho, tá legal, tá entendendo? Né? Tô vendo aqui a Karen falando que ele rói a unha. Por quê? Porque eu tô segurando. E aí roer a unha pode ser algo que também depois traga um prejuízo. Roer a unha, ela faz parte de um estado ansioso, mas não necessariamente porque eu roo a unha, eu tenho um transtorno de ansiedade, entende? Né? Então, eu posso roer para poder estar segurando, tô com medo, tô com alguma coisinha ali e coloco para, né, O ter Matheus, aquele eu vejo, quando ele escape. tá olhando um filme que começa a dar um medinho, ele começa assim, ele já põe, já começa a roer a unha. Daí eu olho pra ele, Matheus, você tá roendo a unha? Daí ele diz assim, ai, mãe, é que eu tô com medo. Então é bem isso, é você perceber qual é a frequência também disso, em que momentos, né? E percebendo, fazendo, eu digo, até um script do próprio filho, né? Percebendo, porque senão a gente rotula como se isso sempre acontecesse, se em todos os momentos, e esse nosso estado de presença e observação para eles é fundamental.
Aham, é. Ó, a Rose Ah, falou aqui, ó, esse ano sou professora dele e em sala ele sempre está com a borracha, o lápis ou algum brinquedo. então, é uma compensação. Tem É. pessoas que precisam, principalmente nessa idade, isso é algo que amadurece depois. É uma compensação que eu tenho até no cérebro. Você pode ver que as crianças, algumas vezes, para poder ter atenção, segura a língua. Você já percebeu? Pega o lápis quando vai fazer. Por quê? Porque Uhum. isso acaba o quê? Me gerando esse. Opa, deixa, é a minha âncora para eu poder ter essa atenção. Eu estou ali, né, com o foco. Então, é uma compensação da maturação cerebral. A hora que ele vai amadurecendo, 8, 9 anos, esses comportamentos, 10 anos, começa a diminuir essa agitação, essa necessidade, né? E tem uma pessoa também que falou que o filho tem dois filhos que são muito tímidos, né? O mindfulness auxilia também. Por quê? Porque auxilia nessa percepção. E eu vou te falar até mais um pouco. Auxilia até na sua percepção com o seu filho. Porque às Uhum. vezes ele pode ser ter uma personalidade de observador. É aquela criança que observa, né? Porque ser tímido, ele pode ter prejuízos, mas também pode ter muitos benefícios. Eu preciso o quê? Ter uma adequação. Então, tem crianças que chegam no consultório que os pais falam, ele é muito tímido e não consegue, né, ter muitos amigos. E quando você vai com a criança, ele fala assim, não, é que eu tenho 2 amigos e tá bom com eles. Então, é uma criança que ela precisa de algo mais fortalecido, uma amizade mais duradoura, com poucos elos, só que ele está bem. Mas tem outros que falam, não consigo ter amigos, eu preciso de Uhum. ajuda, né? Então a Uhum. gente precisa olhar através desse comportamento e auxiliá-lo. Mas quanto mais a gente olhar para a gente no mindfulness e eles também, melhor a gente vai ter essa conexão aí, né, de necessidade. Então, existe o medo? É um medo, é uma preocupação, né? Hoje a gente vê até muita timidez com medo do julgamento do outro, se ele presenciou uma cena de julgamento, o amiguinho fez uma pergunta e o outro falou ali de uma forma que ele não se sentiu bem, né? Então, por isso que quanto mais você trabalhar com a diversidade das emoções, né? Trazer ali qual é o tipo de emoção que eu estou sentindo ou não. Tem um livrinho, Grazi, aqui. Eu estava gravando para o livro Terapia Novo. Então, esse do Nico, ele tem vários tipos de sentimento. E ele não fala se é tristeza ou não. E aí você vai encaixando as carinhas e vai ver como ele se sente. Aqui, por exemplo, é o primeiro dia de aula do Nico. Né? Então a mamãe deixou ele, como ele se sente? É interessante que tem crianças que falam feliz, porque ele está com os novos amiguinhos. Mas tem Exato. alguns que falam assim: não, eu vou escolher a carinha, né, do triste porque ele está com saudade. Ah, ele está com medo de alguém não gostar dele. E aí você vê, vai tendo essas pistas, né, de qual é a tendência do pensamento dessa criança. Porque você pode trabalhar o pensamento para ele modificar o que ele sente. Não, é Uhum. verdade, mas ele está com medo do quê? Dos outros falarem para ele que pode ou não pode. Quanto eu dependo? Isso é muito mais com o adolescente, que vive muito em função dos outros, né? Uhum. E aí, o que a gente tem que fazer então? Trabalhar a autoestima dessa criança e desse adolescente. Quando a gente trabalha a autoestima, ele tá o quê? Bem com ele mesmo. E aí, Uhum. quando vier um namorado e falar assim: olha, se você não dá transar comigo, eu vou terminar com você. Termina. Eu tô bem comigo mesmo. Eu não preciso de você. Eu não faço coisas para agradar o outro. Eu não vou experimentar uma droga porque eu sou careta ou não, né? Por quê? Porque eu vou trabalhando comigo essa minha intenção, eu estou bem comigo. E aí, isso a gente pode desde o início. Como? Já aproveitar essa fase para trabalhar esses sentimentos, né? Então, filho, você consegue ouvir o seu coração? Esse é um exercício de mindfulness lindo. Vão para um lugar tranquilo, fiquem ali frente a frente, deem as mãos, respirem 3 vezes e tentem observar o coração. Não estou conseguindo, tá difícil. Ah, tem um segredo, vamos pular 50 vezes. Dá a mão, 5 pulos, porque eu tenho que ir aceleração e eu consigo perceber mais fácil. Volta. E aí ele vai ver que ele consegue perceber o próprio coração. É o habitar a casa interior, né? E aí a gente vai tendo o quê? Conscientização. Qual sentimento tem aí dentro do seu coração? E vai trabalhando a ampliação desse repertório emocional. A criança que tem esse repertório emocional ampliado, ela consegue lidar melhor com as situações. Então, na hora dela colocar a mão, eu tô com medo. Filha, é medo ou é preocupação? Ah, eu tô preocupado. Por quê? Porque eu tô com medo de não saber.
quando voltar às aulas, mas será que ela não vai fazer uma revisão? Você quer que eu escreva para a professora sugerindo que ela dê uma revisão de tudo que ela foi feito? Quero. E aí você já consegue o quê? Acolher aquela emoção. Isso é acolher a emoção. Não é dar certeza de um ou não. Eu estou aqui para te ajudar. Pode ser que isso aconteça ou não, mas vamos procurar saídas. Vamos procurar estratégias para aquela emoção ser acolhida. E isso o Mindfulness faz muito bem, né? É lindo, 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 lindo. E, Yara, você indica o Mindfulness para os pais, então, primeiro, e aí depois para começar a aplicação para os filhos, isso? Isso, como a gente está hoje com os pais e filhos dentro de casa, Uhum. todos juntos, vocês podem assistir um filme juntos, procura alguma coisa no YouTube, né? Um exercício, tem bastante coisa, muitos aplicativos que falam, né? E pede ajuda. Uma coisa que os pais não faz é pedir ajuda para as crianças. É falar assim, vamos aprender junto. Isso é algo que na parentalidade consciente a gente fala muito, que é o igual Igual valor. valor, é. Né? O que eu posso aprender, ele também pode. E a gente quer o Uhum. quê? A gente quer crianças, não crianças que obedeçam, mas crianças que compartilhem, né? Que participem, que cooperem com a família. A criança que obedece, você vai falar assim, filho, tá ali um monte de louça, vai lavar. Ele vai levantar mal-humorado e vai lavar. A criança que aprendeu a compartilhar, a cooperar com a sua família, ela vai olhar e vai falar assim, nossa, minha mãe tá tão cansada, hoje eu vou lavar a louça para ela, né? É um desafio. Eu passei isso com a minha filha, porque eu fiquei muito tempo, né, fazendo as coisas, trabalhando fora. Uma pessoa que ajudava em casa, que fazia tudo, ela não aprendeu a fazer nada, arrumar cama nem nada. Mas aí eu consegui, né, através da parentalidade consciente, fazer com que ela compartilhe, me auxilie. Não só com os fazeres, mas com tudo. Né? Então, momentos que eu preciso, mãe, hoje você quer colinho da sua filha? Ela é adolescente, ela é super presente na minha vida. A gente tem uma interação muito, né, gostosa. E tem vezes que ela fala, eu quero fazer a sua maquiagem hoje. Eu falo, ok, filha, porque eu sei que ela quer experimentar alguma coisa comigo, ela quer fazer algo comigo, né? E vocês podem já começar desde agora. O Mindfulness é um ótimo exercício. Filho, vamos aprender junto a respiração? Né? Eu e você. E aí depois fale o que ele te ensinou, o que você aprendeu. Para você foi mais difícil? Olha, filho, eu aprendi que os seus pulos foram tão mais altos do que o meu. Eu acho que por isso que o seu coração ficou mais acelerado e você sentiu muito mais rápido do que a mamãe. Né? Então, você colocar até questões de como ele está fazendo ou não, isso vai ajudar o quê? Na própria autopercepção. Né? E a autopercepção é um dos pilares para trabalhar a autoestima da criança. Por isso que quando a gente fala sobre elogio, que é algo que a gente vê também na parentalidade consciente, elogio e reconhecimento. O reconhecimento, eu estou reconhecendo a ação que ele faz. E aí eu empodero ele, trabalho a autoestima. O elogio, eu estou colocando cada vez mais peso, uma pedrinha na mochilinha dele. E ele tá o quê? Ele tá crescendo, falando, eu tenho que ser bonito, eu sou mais bonito. E quando ele não Daí for tem a questão do escolhido, amor incondicional, né? De o quanto eu também. preciso. Então, que amor é esse que eu preciso estar assim para receber esse amor dos meus pais, né? Então, que condição eu preciso dar para receber o amor, né? Então, vem muito nessa questão da construção da autoestima da criança, desse amor que a gente muitas vezes coloca condição sem querer colocar, não é intencional, mas a gente no dia a dia, com as palavras, começa a colocar essa condição e a criança começa a entender que ela, sim, ela para ser aceita, eu preciso ter uma entrega, né? Eu preciso ser desta forma, né? E vem até na questão da timidez que você falou. Por que eu não posso ser amada da forma como eu sou também, né? Se para mim tá bom ter somente dois amigos, né? Por que eu tenho que ter muitos amigos? Por que eu sempre tenho que ser o primeiro a falar? Então, acho que é esse pensamento que a gente precisa estar atento, né? A Milena colocou aqui, ó, a gente já está perto de encerrar, e eu quero deixar alguns recados. A Yara tá com turma aberta de parentalidade consciente, de mentoria para os pais. Tem pessoas escrevendo aqui, né? Essa Aham. mentoria, Grazi, é uma mentoria que ela vai
quem já fez a turma passada, tem gente entrando de novo, mas aí me procura porque tem algo especial, não tem que pagar o valor da mentoria completa não, tá? Por quê? Porque vai durar um ano. Então, já tem 2 anos que eu não consegui abrir turma por conta da agenda, né, aqui de consultório e tudo mais, mas ela vai durar um ano, onde a gente vai passar todo esse tempo, né, revendo a nossa paternidade para trabalhar, para viver de uma maneira, né, consciente e também para aplicar nos nossos atendimentos, não só para nossa família, mas para o nosso trabalho também. Então, quem quiser, fala comigo depois que dá para ainda participar, que começa semana que vem. Ah, muito legal. E, gente, eu super indico. Eu fiz a formação lá com a Micaela lá em Portugal e ainda estou digerindo bastante conteúdo porque a gente muda a nossa forma de ver o mundo, né? Então, eu ainda estou digerindo bastante conteúdo dentro da minha própria maternidade, dentro das minhas próprias relações e da forma como eu também enxergava os comportamentos. Então, eu super indico, é um olhar diferente e é um processo de autoconhecimento, é lindo e vale super a pena. E eu quero deixar os recadinhos finais. Família em Conexão tem um programa lindo que a gente montou, um programa online que ele já tem desde o ano passado. E nesse momento a gente está fazendo aí uma super promoção aí para as famílias. Então, a Milena colocou o link aqui do programa para vocês conhecerem. É um programa com os 3 pilares, então, gestão emocional, criatividade e comunicação assertiva. São aulas curtas de 5 minutos de vídeo e sempre após cada aula tem uma atividade prática para você realizar em família. Então, o valor dele era R$ 197 e a gente liberou acesso por R$ 47. Então, e é um acesso vitalício. Então, todos os atualizações que a gente tem feito no programa, nas atividades, a pessoa continua recebendo. E aí tem alguns bônus, tem momentos com a Milena, momentos comigo, momentos com a Luana. Então é um acesso realmente com valor bem social para que as famílias nesse momento possam ter ferramentas aí de conexão emocional, de gestão emocional, de comunicação assertiva e de atividades de criatividade, de brincadeiras, de momentos, de estímulos diferentes que você pode realizar em casa. Então, a Milena colocou ali o link. Quem puder, é um valor super social que a gente está realmente abrindo para que as famílias não deixem de. E pode parcelar em 11 parcelas de R$ 5, então não tem desculpa aí. Quem tiver interesse ali pode clicar no link e conhecer um pouco mais do programa. Yara, eu sou muito gratidão por você estar aqui conosco. Eu degustei os teus conhecimentos novamente aí. Minha vontade, assim, às vezes eu até me fugia do que eu tinha que falar, porque eu ficava assim ouvindo você falar e me vinha assim, eu disse, meu Deus, quanta coisa legal, quanta dica importante. A Yara também tem o baralho, eu queria que você mostrasse de novo. Acho que perguntaram aqui, né? Esse das cartinhas do Mindfulness, dá para comprar na Amazon, tá? Não são minhas, não. Elas são americanas. Eu comprei nos Estados Unidos. Depois eu entro, Grazi, e mostro direitinho para todo mundo, tá? Ótimo. Esse baralho, esse foi eu que fiz junto com a Cris. Também tem, dá para fazer vários exercícios de Mindfulness. Dá para você imitar o animal, ver qual é a dica que ele te traz. Então, na frente da cartinha tem sempre aqui uma missão, por exemplo, do jacaré. Dê o primeiro passo. Sua independência parte de você. E aí atrás da cartinha vem um dizer sobre o jacaré que vai proporcionar um autoconhecimento, né? E depois um encorajamento. E aí embaixo da cartinha a gente coloca ali o que ele trabalha.
Então, aqui, cautela, independência, realização e também a carta da proatividade. Aí tem várias formas de você utilizar com 50 animais diferentes. Eu tenho usado muito com as crianças, eu coloco ali todo o baralho, e às vezes a gente está falando de uma situação que é difícil, e eu pergunto assim, se você fosse um desses animais, que animal você seria neste momento? E aí Aham. pergunto qual é a característica, como que ele tá, como que ele, o que que ele faz, e aí uma grande descoberta aí que a gente faz E junto com a a criança. gente conseguiu fazer várias formas de você utilizar em atendimento online. Então, psicólogos, depois que quiserem dicas, me procurem. No meu Instagram é o meu nome, Yara Mastini, e a gente pode falar sobre isso. Grazi, dá tempo de eu mostrar uma última coisinha? Porque, Dá assim, sim. algo que o Mindfulness também auxilia muito, e a ansiedade também, é vocês trabalharem com livro infantil, né? Eu tenho um programa do livro terapia infantil que não tem turma aberta agora, mas só para mostrar para vocês, essa semana eu li esse livro, Eu tá no, participei já dos três, hein? Eu tô esperando chegar ao quatro. vai estar lindo o 4. Esse daqui do Nico vai estar no 4. Ele já é algo que já está no 4. E esse aqui é um livro que eu comprei lá em Portugal e eu li depois no meu perfil que chama Livroterapia Infantil, tem lá no destaque para vocês conhecerem. Mas é assim, ele é totalmente mindfulness, que era o exercício que eu queria trazer para vocês. Ele vai explicar como são os beijinhos, né? Então ele pergunta ali, como que é o beijinho? E aí ele vai explicar como são os beijinhos pro bichinho dele. Ele fala que o beijinho pode ser muito doce, né? E faz ali algumas observações, mas que às vezes o beijinho pica igual um cacto. Mas só que tem outras vezes que também tem a barba e não pica, e é macio, como a barba do vovô, né? Ele vai passando para cada detalhe, né? Tem às vezes que eles são muito assim, ele fala repinicado, com muito som, que é o beijinho da vovó, como se ela estivesse chupando um chupa-chupa, né? Que eles falam que é um pirulito assim, vem esse barulhinho. E às vezes o beijinho também pode ser o quê? Todo lambuzado, quando o amigo vem dar um beijo com chocolate na boca, né? E aí, às vezes, eles são muito doces. Tão doces que deixa até com a bochechinha ali corada, que é um beijinho na amiga, que você tem um sentimento ali por trás. E às vezes o beijinho também pode ser úmido, como é o beijo do Rex, o cachorrinho dele, cheio de salivas. Enfim, ele fala que beijinhos são beijinhos e ele adora todos os tipos de beijinho, né? E aí ele fala que todos os beijinhos são maravilhosos e diferentes, né? E ele termina depois, você fala assim, mas como assim? Aí ele dá um beijinho, né? Explica, tem toda a historinha lá para vocês. Fala que eles são sempre deliciosos, que a gente aprende muito, é um momento de muito carinho, né? E aí a pessoa que me deu depois falou assim, Beijinhos, que é um livro que uma pessoa viu e comprou para mim e me trouxe, né? Que é a Soraya, que ela foi para Portugal. Enfim, isso é o mindfulness. Você dá um beijo sentindo o picar, sentindo o que está dentro do seu coração, sentindo a maciez da pele, sentindo o cheirinho de chocolate ou da que a pessoa comeu no momento. Então, é se abrir para sensações, vivenciar, o que vai auxiliar vocês, né, naquele momento de não aguento mais, assim como toda a família, né? Então, o exercício do dia é como eu posso dar um abraço ou um beijinho de maneira diferente? O que eu percebo no meu abraço? O que eu percebo no meu beijinho? Façam isso, né? Vivem no presente e vão driblando aí esse estado de ansiedade, né? Conseguindo olhar para dentro da nossa casinha com muita conexão. Família em conexão, que é a proposta de vocês. Gratidão, gratidão. E nos acompanhem aí, porque a Yara vai estar no nosso seminário presencial esse ano. A princípio, a data está 11 de julho. A gente está aguardando aí um retorno. O evento será no Sesc Cacupé, então a gente está aguardando ainda um retorno deles em função desse nosso momento atual. Mas a gente vai informando vocês. E muito obrigada, Yara. Te desejo aí que você continue aí conectando muitas famílias e nesse teu lindo propósito.
Enfim, é isso. Eu que Beijo. agradeço todo mundo aqui, mandando um beijinho, tantas pessoas que eu conheço, Flávia, Marcela, Maria Júlia, Vanderleia, Maluxa. Um beijo, já tem Ó, a próxima agora, Maluxa vai né? estar em live de tarde, gente. Não percam. A Maluxa também psicóloga escolar. Vai estar à tarde junto com a Luana. Isso mesmo. Obrigada, viu, Beijinho. Grazi? Uma ótima jornada aí para vocês. Obrigada. Tchau, tchau.